Já, meu amigo, vamos lá. Fala, E aí, Anderson. Bom dia, irmão. Meu tudo amigo bom? Marcos Alencar, tudo bem? Firme? Vamos Tudo, bater meu esse papo aí. Em nome do empreendedorismo, em nome da educação brasileira, em nome do nosso querido Instituto Êxito. amigo. E que momento difícil que a gente vem passando e a nossa maior arma de superação, sem nenhuma dúvida, é o conhecimento. E você é uma pessoa que tem dado um exemplo único nessa luta de capacitação, nessa luta de formação das pessoas. Professor Yara, querida, olha só, Marcos, a honra Aí é imensa de ter honra, viu? professor Yara. Olha É, aí sim, né? Aí é, vale mil aí é pessoas na prestígio. audiência. Yara, beijo no teu coração, a gente te ama. Essa é uma figura incrível da Aí é educação brasileira. prestígio. É maravilhosa, professor Yara, viva Yara. Meu amigo, outro dia a gente fez um trabalho, e aqui já vamos começar o nosso movimento Empreendedores de Êxito. Vocês que estão nos assistindo agora, ao vivo, oi Mirella, beijo querida. E aqueles que assistirão depois nas plataformas do Instituto Êxito, esse movimento foi pensado para que a gente possa atenuar, possa de alguma forma amenizar a dor dos empreendedores brasileiros no tocante a essa crise sem precedentes que a gente vem passando. E a ideia é que vários empreendedores que compõem o Instituto Êxito e aqueles que têm sucesso na sua área, seja no terceiro setor, seja empresarial, seja do empreender na vida também. Então, a ideia é que nós possamos juntos ter esses debates, essas conversas, para que vocês se inspirem e que possam se conectar conosco. Porque o Instituto Êxito hoje não é mais uma grande plataforma de formação de cursos, enfim, de oferta de cursos. O Instituto Êxito é uma grande plataforma de relacionamento. Há um crescimento imenso das pessoas que chegam no Instituto Êxito, e vocês que estão nos assistindo, seja agora ao vivo ou depois reprisando pelas nossas plataformas, tenho certeza que poderão ter um crescimento como todos nós estamos vivendo essa experiência. Aqui comigo, eu, Rony Siqueira, né, presidente do Instituto Educações, e o nosso querido Marcos Alencar, que não para de trabalhar um instante, é uma máquina, é a nossa referência aí de produtividade. Meu amigo, bom, vamos começar dessa forma. Se você puder fazer aí um pequeno resumo dessa tua trajetória militando aí pelo direito, né, e também muito próximo da educação. E para você começar isso, eu queria que você falasse um pouquinho do Luiz Alencar Bezerra. Quem foi Luiz Alencar Bezerra? Que essa figura Olha, representa na tua vida? Vou te fazer algumas pequenas surpresas aqui, tá? Porque você ótimo. merece. Me diga aí. Obrigado. Bem, Luiz Alencar Bezerra é meu pai, o titular do nosso escritório, né? E ele sempre foi muito dinâmico. Eu me inspiro muito nele. Meu pai hoje está com 85 anos. Olha, Ele é jornalista, professor e também fez direito e aí foi magistrado do trabalho durante 20 anos. E quando eu comecei, Romani, teve uma coisa muito importante que meu pai nunca disse assim, as portas abertas era para que eu ingressasse na magistratura, sendo que eu não me via magistrado, né? Como o nosso presidente lá do Instituto, né, o Janguier, fala, ele foi magistrado, mas pediu exoneração, depois foi procurador, mas ele queria sempre empreender. é, A advocacia é o ramo do direito que é mais empreendedor, porque a insegurança é tremenda. Você não tem um fixo, você não tem um patrão, você não tem. A não ser os advogados que são internos, mas a advocacia, na essência, como profissão liberal, o nome já diz. Então, meu pai sempre me deixou muito livre para isso. E quando eu comecei na faculdade, isso foi em 85, ele disse o seguinte: olha, de vez de você estagiar no escritório, ele era professor, ele disse, do primeiro dia de faculdade você não deve ir para no básico ainda. O que é que você faz? Vá para a justiça, vá assistir audiência, vá assistir julgamentos. Você não vai entender nada. Mas um dia
você vai começar a entender, porque você vai estudando e você vai aplicando aquilo. Então é como se fosse fazer medicina, né? Você chegasse, eu vou fazer medicina, e eu dissesse, ó, vá para o bloco cirúrgico, fique lá do lado de fora, mas assistindo Legal. o que está acontecendo. Você não ia saber como é que se usa um bisturi, mas daqui a pouco eu começava a aprender na faculdade e dizer, aquilo que está acontecendo na justiça é isso. E aí, desde os 17 anos, eu entrei na faculdade com 16 anos e 6 meses, eu nunca estagiei no escritório, só dentro da justiça. Então, isso é uma dica que eu dou para muitos empreendedores e em todas as profissões. Eu quero ser engenheiro, começou a faculdade, se agarre com uma obra civil, vá ver uma obra de estrada, crie uma agenda própria, não espere que ninguém crie a sua agenda, entendeu? Então, você que é mestre aí da área educacional, eu sempre adorei esse lado prático já de impacto. Como é que eu vou colocar uma pessoa que quer ser professor na sala de aula, na sala dos professores, assistindo um professor de renome? Ele não vai entender muita coisa de montar um quadro de horário, de montar toda uma estrutura de disciplinamento, né, de regra de ensino. Sim. Mas você já, por osmose, vai aprendendo. Então, a importância do meu pai é muito grande, até hoje da minha vida, muito inspiradora por conta disso. Por certo, ele te fez muito mais humano. Você sabe que você é muito querido por todos nós, você é uma pessoa que consegue ser um esteio da segurança que a gente tem no Instituto Êxito, mas também dessa parte humana. Quando você se comunica, as pessoas entendem porque sabem que você está sendo honesto. Então, eu acho que uma palavra para você maior, que eu te diria hoje assim, para te dizer, além de toda a sua competência, é a honestidade. Você exala isso. E isso é legal, porque quando o teu pai te deu essa oportunidade para você ir para campo, para você respirar isso, certamente você entendeu que existe o direito, né, e tudo mais, existe a ciência, mas você, em todas as oportunidades, em primeiro plano, vê o ser humano. E você passa esse recado sem fazer esforço. Deixa eu te contar uma parte para a gente fazer esse bate-bola. Ali no início dos anos 2000, eu tive uma experiência, eu fui professor desde 97, 98, eu iniciei meu trabalho em sala de aula, mas eu tive uma experiência, Marcos, que os nossos empreendedores aqui, povo da educação, do direito, de todas as áreas, eu gostaria de dar uma contribuição contando rapidamente essa experiência. Eu, como educador, tinha muita dificuldade de passar determinados conteúdos, o conhecimento puro e simples, e precisei de algumas estratégias para ter atenção dessas pessoas. Naquele momento, eu iniciei um projeto para ensinar através da resolução de alguma dor que aquela comunidade tinha. E com isso, a gente começou a fazer uma ação de educar pelo projeto. Né? Então, cada uma daqueles grupos tinha um projeto na comunidade, passava um ano inteiro para aprender estatística, para aprender a língua portuguesa, as demais, enfim, disciplinas, para que eles utilizassem naquelas defesas que eram periódicas. Então, eu sempre tive esse incômodo de elaborar projetos, ter a informação e não conseguir que aquilo ganhasse escala. Então, essa é uma grande frustração. Na sequência, quando eu comecei educando, comecei como professor, eu tive essa resposta de levar o conhecimento, de fato, lá na ponta, onde de fato interessa. Muitas vezes, os grandes institutos de pesquisa realizam grandes trabalhos, né, com grande importância para a população, mas fica engavetado. Né, como a gente fala, não gera nota fiscal, não gera desenvolvimento. E esse é um grande problema. Hoje, nós estamos num momento de total transformação, desse termo tão doce na boca de todo mundo, que é a disrupção, que é essa quebra de padrão de uma forma tão abrupta, e isso nos dará uma nova forma de nos comunicar. Eu entendo, isso, por certo, é uma visão que tem nossos decanos, Yara de Xavier, Janguier Diniz, Carbonari, Celso Nisquier, Wilson Mato, tantas figuras, Daniel Castanho, tantas figuras que estão conosco na educação, tenho certeza que eles têm essa visão, que hoje nós somos uma grande comunidade de aprendizagem. Então acabou essa questão de você só transmitir. A partir de agora, o lado humano é muito mais importante. Desenvolver aquilo que você, como empreendedor, tem de melhor, que é o relacionamento.
Se você não fizer um investimento nisso, por certo você ficará para trás. Me perguntaram, e está no artigo novo que eu estou enviando. Fernando, eu estou te devendo um artigo, né, Fernando? Você me cobra todo dia. Eu vou enviar. Eu chamei de educadores do futuro, na conotação de educar o futuro, né? Não de um educador que ainda virá. Você entendeu? Educador, tipo educador da criança, a criança é o futuro, educadores do futuro. Né? Veja, hoje, qual é essa visão que está mais clara nesse momento? É que o professor é a peça-chave, o educador é a peça-chave do processo. Muitas pessoas perguntam, mas não vão morrer os empregos? Só os que merecerem. Só os que merecerem. Porque aquele educador realmente que tem a vontade de prosperar e de levar esse estudante ao conhecimento, ele não vai ficar para trás. Eu tenho certeza disso. Meu amigo, me conte, nesse período aí, que já são 5 meses, o que você identificou de maior dor não só nos seus clientes, mas como nos empreendedores de um modo geral? Você que tem uma capilaridade imensa, tem projetos, tem participações, se você puder falar um pouco para mim, para todos esses. Ô, Alexandre, tudo bem? Todos os amigos, está aqui Carol, está aqui a Levinha também, estou vendo, Carol Lagoa também, Carol Figueiredo. Meu amigo, como é que foi esse período? O que você identificou aí das dores dos empresários, dos seus parceiros? O que você destaca aí como maiores dores, né, que você identificou? Pois é, Rony, você falou a palavra-chave. As empresas, elas são feitas de pessoas, né? E não é um CNPJ nem de uma sede. Porque eu costumo dizer, quando eu vou dar uma consultoria, eu digo, olha, o que eu vou falar com você não tem nada a ver com o direito do trabalho. Porque o direito do trabalho, muita gente confunde essa orientação jurídica, trabalhista, com os outros ramos do direito, que é muito papel, é muito o que está escrito, é muita burocracia. O direito do trabalho é um direito que vem depois de um relacionamento. Tanto que quando a gente fala vínculo de emprego, vínculo de prestação de serviço, é uma relação. Então, uma relação que gera aquilo ali, gera um negócio. Entra com uma mão de obra e o outro paga. Então, essa relação, quando vem um momento tipo a pandemia, e aqui a gente já enfrentou muita coisa, zika, cólera, enchentes, desapropriação de empresa, falência, recuperação judicial, nada de forma tão gigante como foi a pandemia que atingiu a todos. Então, quando isso acontece, é um momento de desequilíbrio. E o que você precisa enxergar é que, numa empresa, ela é um organismo vivo. É interessante isso. A gente olha para Vamos olhar para uma universidade. A gente olhou para a universidade, está lá, cheio de professores, de zeladores, do pessoal da segurança, o pessoal da administração. Cada um tem um humor do dia. Um está estressado porque a esposa está doente, o outro está se separando, o outro está alegre porque consertou um relacionamento, o outro fez as pazes, o outro conseguiu um aumento, o outro tinha um projeto de escrever um livro, conseguiu. Então, existe uma oscilação de humor gigante dentro de uma grande empresa. E aí, quando vem um momento desse pandemia, o que acontece? Esse organismo gigante, que somos todos nós conectados, ele entra em desequilíbrio. Por quê? Porque gera uma insegurança, uma incerteza, você não conhece o amanhã. Então, se você não conhece o amanhã, é como se eu colocasse uma venda nos seus olhos e dissesse, Rony, corra. Você entra no modo desequilíbrio, no modo alerta. O que acontece? Você tende a se segurar onde está e para tudo, é aquele jogo de empurra. Então, o que é que resolve isso? É a empatia. Então, a gente precisa entender muito das relações para dizer, vamos agir com empatia. E o que é empatia em termos práticos? Se colocar no lugar do outro. Então, eu não posso ser o empresário que vou dizer, vou mandar todo mundo embora e salvar o meu negócio. Você não pode fazer isso. Você tem que pensar que as pessoas têm filhos, que pagam escola, que tem feira para fazer, que não... Então, para. Aí o que está do lado do empregado também não pode dizer, Rony, eu quero minhas horas extras amanhã. Não, calma. Seja empático. Se coloque no lugar do dono da empresa e veja o que ele está passando. O faturamento da empresa desceu para zero, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, ninguém sabe quanto tempo vai durar essa pandemia, ninguém sabe se o negócio vai conseguir ultrapassar isso, se a gente vai liquidar o negócio, se não vai. Então, ontem, você falou em Fernando, eu escrevi um artigo para Fernando, no final de semana, e mandei para ele, que é exatamente a conversão de um empregado em sócio. Isso é um tema
altamente, é um tema assim, sensível, abominado pela Justiça do Trabalho, porque existe muita fraude nisso, mas nesse momento de pandemia, alguns negócios só foram possíveis de escapar porque pegaram os empregados e tornaram eles sócios do negócio. Então, assim, de forma verdadeira, ninguém vai se tornar empregado disfarçado, não é isso. Então, assim, isso que você falou, quando a gente volta para o Instituto Êxito, né? O presidente, quando criou o Instituto, o que é que ele tanto propaga? São 30 e tantos conselheiros. Quem são essas pessoas? Aí vem o nome das pessoas, que é isso que faz o Instituto ser vivo, ser forte. Se as pessoas fossem um bando de pessoas sem credibilidade nenhuma, sem nada, o Instituto podia ter uma conta bancária recheada que ele não teria, né, a aceitação e o respaldo que ele tem. Então, os empreendedores que estão nos ouvindo, eles precisam entender. Não importa o seu tamanho. Não importa. O meu escritório aqui é bem pequeno. Aqui a nossa equipe é menos do que 10 pessoas. Mas a gente é linkado em vários grandes escritórios, em vários grandes grupos empresariais. É uma opção estratégica de negócio. Podia ser um gigante, mas o que eu quero dizer é que a regra que para o gigante é a mesma regra para o pequeno. Ou seja, escolha pessoas, parceiros, olho no olho, gente que você possa dividir as suas angústias, os seus anseios, sem ter medo de ser apunhalado pelas costas. Então, a escolha dessas pessoas esse tempo precisa ser investido. É muito mais importante isso do que ter o dinheiro na conta bancária. Essa aproximação não foi somente negocial. Eu imagino, Marcos, que essa relação entre o empregador e o empregado, o colaborador, o certo acabou sendo estreitado, né? Se estreitou por conta de todo esse processo. Você vê que ele não para um segundo, isso é uma máquina, esse rapaz é uma máquina, né? Olha, Marcos, aqui no Amazonas foi um processo também muito difícil, no tocante principalmente às instituições de ensino, porque o que a gente viu de movimento político para tentar holofote em cima dessa situação das escolas foi fora de série. A gente sabe que essas pautas são federais, quando no tocante a mensalidades. É uma prestação de serviço, não é? Que você pode ou não adquirir, a não ser que haja uma relação de abuso comprovada. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né, até eu fazendo esse preâmbulo, no sentido que as mensalidades não poderiam, em hipótese alguma, nas câmaras municipais ou nas assembleias legislativas, que elas sofressem compulsoriamente redução de 30%, 40%, que é uma prestação de serviço. Não foi caracterizada nenhum tipo de dolo dessas instituições. Queria que você falasse rapidamente para a gente o que esse movimento todo representou e também depois eu falo aqui a questão do impacto de desemprego, o que eu vi de perto. Eu queria que você falasse da questão jurídica sobre esse ocorrido. Veja, minha especialidade é na área trabalhista, mas eu acompanhei de perto isso, inclusive me negando a participar de movimentos nesse sentido. E aí Porque gera desemprego, né? Gera desemprego, gera o atrito, gera um caos, né? E as razões que eu busquei para fundamentar o meu pensamento foi o seguinte, digo, olha, o risco que corre o pau, corre o machado. O que é que isso quer dizer? É uma regra que a gente fala muito no direito. Onde você não pode aplaudir, você não pode vaiar, e vice-versa. Então, do mesmo jeito que sem nenhum estudo, sem nenhum fundamento, sem nenhuma planilha, sem nenhum aprofundamento, você chega e diz, corta a mensalidade em 30% porque não está tendo aula presencial. Então, da mesma forma, você está abrindo flanco, né, porque a mão é de duas vias, a relação ela é de natureza contratual civil, você está abrindo o flanco para dizer, se você está tendo que investir em software, em hardware, em treinamento de professor, em banda de conexão, em compra porque a gente aqui está falando pelo Instagram, você fala pelo Teams, você fala pelo Zoom, mas quando você está com uma instituição de ensino propagando o material, você tem que ter todo um ambiente de segurança, você paga uma licença para usar aquela ferramenta. Não é uma coisa gratuita como um usuário comum, né? Então, e a energia, muitas vezes, é contratada num pacote. A energia, às vezes, é contratada num plano, não é? Então, né? Você vai não reduz da noite para o dia. Você vai chegar e vai dizer, então você tem o direito de
cobrar tudo isso, um acréscimo, uma mensalidade. Você vai ter direito também de acrescer a mensalidade, porque você vai chegar e vai dizer, ó, eu tive que fazer esses investimentos aqui, e sem poder regatear preço, sem poder fazer uma programação, porque eu tinha que comprar um servidor novo, eu tinha que aumentar minha banda de internet, eu tinha que colocar acústica nas salas, eu tinha que criar microambientes de sala de aula na casa dos professores, porque eles não podiam se deslocar. Então, assim, eu participei de alguns debates e eu disse isso, olha, eu acho que a gente, antes de a gente tomar algum partido, a gente tem que buscar uma linha do bom senso. Então, imagine que as escolas agora na retomada, eu quero testar todo mundo. Aí liga para o pai do aluno e diz, olha, você vai ter que pagar um teste diário do seu filho, isso vai custar tanto. Então, veja, isso é risco do negócio. Então, você contrata a mensalidade escolar, não é um mês. Você compra o ano letivo. Você faz uma matrícula, você compra a entrega de um ano letivo. Quando você paga em parcelas, mas aquilo ali é contemplado como um pacote, que no final vai lhe dar um certificado. Você foi aprovado, você cumpriu a carga horária, você recebeu tantas horas aula, o MEC aprovou isso e agora você pode passar para a próxima série. Então, isso vai ser atendido. Se vai ser atendido, não tenho o que reclamar em termos de pagamento de serviço, entendeu? É uma visão que eu vejo míope. Por quê? Porque você vai destruir uma entidade de ensino, né? E aí, quando a gente fala isso, tem que falar sem preconceito, porque seria muito bom que não tivesse empresários ganhando na ponta. E por que o governo não diz assim, pessoal, saiam que eu vou ocupar a educação do Brasil todo, eu vou bancar essa conta. Todo mundo vai estudar de graça. 9 milhões de estudantes da educação privada. 9 milhões. Rony, tchau, deixa comigo que eu vou assumir tudo. Eu vou dar educação do primeiro dia até o pós-doutorado de quem quiser fazer. Isso não existe. E que educação? E que entrega vai ser feita? Deixa eu só fazer um parênteses nessa sua fala. São 16 milhões de estudantes, 15 milhões, 15,5. 9 na educação básica, 6,5, e flutua com essas nossas desistências e trancamentos, enfim, que nós estamos sofrendo. Vamos jogar aí 15 milhões juntando o básico com o superior. Daria uma monta aí, com relação à básica, que é a competência aí do governo, pela Constituição, se nós tivéssemos simplesmente, da noite para o dia, o fechamento dessas instituições, e olha, estão desidratando muito, as escolas privadas estão fechando, e aquelas pessoas que poderiam estar contribuindo, pagando a mensalidade, e não estão fazendo, simplesmente por esse movimento, numa ação muitas vezes até oportunista, às vezes a pessoa é servidor público, não teve perdas, pelo contrário, economizou gasolina, economizou um monte de coisa, ainda assim faz todo aquele movimento contra a escola particular. Deixa eu falar um pouquinho da escola particular brasileira. Desses 15 milhões de estudantes, se o governo simplesmente precisasse bancar, Marcos, da monta de 220 bi de bola, bi, ano. Então você imagina que a entrega dessas instituições, hoje, é muito bem feita, na média. Através da análise do PISA, a gente tem que as escolas particulares, elas estão no nível das escolas de primeiro mundo. E quando você vai para a educação pública, infelizmente não é a realidade. Quem trabalha na educação pública e privada não precisa ter rivalidade um com o outro. Pelo contrário, se complementam. Só que a educação privada, que é uma função, em teoria, do governo, não é feita a entrega. Olha o nosso querido Celso Nisquier, beijo no coração, grande Celso. Ontem fez uma live incrível com o Carbonari, que para mim parecia jogo de futebol. E eu estava assim num lugar que tinha mais gente, eu vibrava, eu falei, isso, muito bem. Cada um ali na sua característica, né? Eu até falei lá, o Carbonari é com aquela impetuosidade, não é? É o tenor. E o Celso é o nosso maestro. Incrível, rapaz. Esse cara, eu agradeço a Deus por ter a convivência com essas pessoas. É o maior presente que eu podia ter em vida, meu amigo, é poder conviver com vocês. Porque é uma satisfação imensa. É como dizer assim, valeu a pena. Né? É como eu contei lá naquela nossa oportunidade. É como reduzir bastante o medo de não estar mais vivo, de perder o que tem, porque a gente acaba construindo, né, uma história que sabe que pode até não ser vivida por mim, mas vai ser
vista por tantas outras pessoas. A escola particular hoje tem uma função tão importante. Eu vejo que a educação privada no Brasil é a grande mola propulsora de desenvolvimento. Se nós não tivermos um cuidado hoje de defender a escola, você que está nos assistindo agora ao vivo e que está revendo nas plataformas do Instituto Êxito, veja, não há outro caminho, porque a curto e médio prazo, nós não teremos políticos honestos, não teremos políticos voluntários, não teremos licitações sem fraude, nós não teremos. A educação privada é o grande caminho para fazer a entrega do conhecimento, do desenvolvimento da população, para que a gente possa ter representantes melhores. Eu não tenho dúvida disso. Meu amigo Marcos, me conta como é que foi o momento da criação do Êxito. Conta alguma coisa assim que você ainda não contou. Me diz aí como é que foi. Cara, de onde surgiu essa energia tão boa? E a gente não imaginava, a gente achava que ia ser algo, né, assim, que demoraria um pouco para ganhar dimensão, mas foi tudo tão forte. O que foi aquele evento nosso em São Paulo, né, rapaz, o Summit, aquela energia maravilhosa. As pessoas que estavam nos outros eventos ali do Welcome Tomorrow vieram e lotaram o nosso evento. É um imã do saber. Me conta como é que foi o começo disso tudo, os bastidores. Pois é, eu tive a oportunidade de assistir isso, assim, e foi, como você diz, um presente divino, né? O nosso presidente diz isso, você tem que ter, às vezes, inspiração divina. E eu vi o cavalo estava sem sela, mas quando eu vi o cavalo, eu disse, eu quero participar disso aqui. Eu estava numa reunião em Brasília com o presidente, né? Eu cheguei, Celso estava, eu não conhecia Celso, né? Eu fui apresentado na hora para Celso. E aí eles ficaram tratando de outras coisas, e eu disse, posso ler isso aqui? Isso aqui é o quê? É um estatuto de um instituto que nós estamos criando. E um estatuto gigante. Aí eu estava lá esperando a minha vez, eu disse, eu posso ler isso aqui? Pode, fique à vontade. Eu li o estatuto, quando eu estou no meio do estatuto, eu quero fazer parte desse instituto aqui. Mas você não é empreendedor, você não é. Ele disse, você tem a aptidão de empreendedor. Mas isso é para quem é empreendedor, você quer mesmo, depois você não vai se arrepender e desistir. E aí eu disse, não, presidente, não, eu quero fazer parte. Tudo bem, agora depois não venha para cá dizer que não quer mais. E aí eu participei, vi... Ele te instigou, né? Ele te instigou que era para saber se realmente isso era fogo de palha. Ele gosta de fazer isso para exatamente você... Ele faz. Não pode desistir de desistir, né? Nunca desista. Justo. Né? Nunca desista. Só aí, pode desistir de desistir, como ele diz. E aí o que acontece? A gente acompanhou isso, depois tivemos as primeiras reuniões, né, aqui no Recife, assim. Era uma coisa muito embrionária ainda, a gente não sabia nem como ia ser, e aí a gente estava no jantar, eu e ele disse, acho que a gente tem que marcar a data. Mas, presidente, ainda falta folder, a logomarca não foi criada ainda. E aí ele vai para lá, vem para cá, ele disse assim, eu vou marcar 24 de maio. Olhou assim no calendário, vou marcar 24 de maio. Aí eu disse, olha, você pode marcar, lógico, mas 24 de maio é aniversário do meu pai. Se você marcar 24 de maio, eu não vou poder ir. Porque é aniversário do meu pai, não vou poder ir. Não, então vai ser dia 22. Então está marcado, 22 de maio. Ele antecipou e marcou a data. Aí eu disse, tudo bem, né? Vamos pensar, né? Quando a gente viu, já estava em todos os grupos de WhatsApp, os conselheiros já estavam informados e a data já estava marcada. E aí, meu caro, foi um corre-corre para poder, né? Fomos para a agência 1, foi uma semana, de manhã, de tarde e de noite, praticamente virando a noite, ele lá de manhã, de tarde e de noite até o fim, né? Para criar marca, folder, cartilha, alinhar o estatuto com esses documentos. Então, imagina o que foi, mas a inauguração foi perfeita e aí tudo deu certo. Aí eu comecei a aprender com ele muito isso, de dizer, tem que marcar a data e publicar, porque aí você tem que dar um jeito de cumprir com tudo aquilo que falta. Senão a gente fica adiando e nunca vai atingir a meta. Então, assim, foi desse jeito que o Instituto foi marcado, a data de criação, mas já era um estatuto muito bem fundamentado, muito bem formatado. Não foi uma coisa assim, sem uma programação, mas o início foi desse jeito. Você vê que o senhor Luiz Alencar aí, Bezerra,
teve participação na data de nascimento do Êxito, né, rapaz? Se não fosse o aniversário dele, teria sido mais para frente. Ainda antecipou, ainda ajudou o Janguier. O detalhe é que Janguier conhece muito meu pai também, entendeu? Então, assim, é uma coisa que uma conexão que a gente não consegue explicar. Mas existiu isso e começou no mês de maio, e assim, a gente teve o Summit, que era outra tarefa tão difícil, né, Rony? A gente não esperava que fosse aquele sucesso todo, né? Tivemos muitos momentos de apreensão. Será que vai dar esse público todo? Será que todo mundo vai comparecer para palestrar agarrado com a ideia, porque não foi nada remunerado? Então, você conseguir 3 dias de evento tão rico, né? Com tanta gente famosa e que se dedicaram, não foram lá fazer só um script, não. Todos que foram palestrar foram de coração e, assim, exerceram a apresentação como sempre fizeram em qualquer evento. Eu achei isso incrível. E de lá para cá, Marcos, a gente tem passado por um crescimento assim muito exponencial. Me ajuda a lembrar de alguns nomes. Às vezes a gente fala assim, eu não quero citar nomes para não esquecer. Faz parte. Aqueles que a gente não citar aqui sabe que está no nosso coração. Mas olha, são tantas pessoas incríveis. Eu lembro de uma grande apresentação que a gente viu, acho que a primeira que eu vi, Fernando Seabra. Depois, vai me ajudando. Essas figuras, Mark Will, o Pablo incrível. Murilo Gun, foi essa Murilo Gun. Fábio Coelho. A Lilian. Carbonari. Fábio Coelho foi o Papa do Carbonari. A própria Lilian, né? Nossa querida Lilian. O Janguier é o concurso. Janguier é a mola propulsora. E tivemos, olha, o Êxito deve uma gratidão a Marco, né, filho de Zé Roberto Marques, porque ele foi aquele menino foi incrível. Disso. Ele já tinha um know-how, né? Ele tem um know-how, então não foi aquele evento. Esse é o primeiro evento, não. Parecia que a gente já fazia aquele tipo de evento. Exato. O know-how que ele trouxe, né, que Marco trouxe, e ele estava lá de manhã, eu chegava às 7h30, ele já tá 8 horas ele estava lá, né, com a esposa dele, assim, se dedicou mesmo. Então, e todo o nosso staff, né, e, assim, foram muitas pessoas incríveis. De vez em quando eu entro no site e assisto quase tudo aquilo de novo. Eu adoro assistir aquelas palestras porque elas são atemporais, né? É muito rico, né? E eu dou uma sugestão para vocês que estão nos assistindo, tanto ao vivo quanto os que verão depois. O nosso canal do YouTube realmente é algo incrível de conhecimento. É realmente um depósito de conhecimento. E outra, quando você revê, sempre tem uma novidade, não é verdade? Quando você continua, cada vez você vê 1, 2 vezes, sempre tem um novo aprendizado. Eu queria fazer um agradecimento aqui, meu amigo Marcos. Não sei se você viu aqui a revista Linha Direta, que é parceira do Instituto Êxito, né? Marcelo Chucre, campeão, craque Chucre. Aqui na página 10, para vocês que puderem acessar a revista Linha Direta, tem um artigo que eu escrevi, Pequenas Escolas, Lições de um Novo Tempo. Também na página 22, para vocês que estão nos assistindo, falando de conhecimento, a educação empreendedora como referencial para o século XXI. Max Damas, Yara de Xavier e o querido Antônio Carbonari Neto com 2 T's, tá? Tá aqui. Incrível trabalho deles, a revista Linha Direta. Eu quero aqui também, meu amigo, não sei se você tem como puxar aí algumas coisas, eu quero dar algumas dicas de leitura, alguns livros aqui que eu gosto muito. Quando você falou de rever o nosso Summit e também as nossas lives, que é realmente um acervo riquíssimo, eu tenho alguns livros aqui, eu tenho 3 em especial, né? Esse aqui, por exemplo, já falecido Stephen Covey, não sei se você conhece, foi me dado por um grande amigo, A Velocidade da Confiança. Isso aqui traduz, não é dele, né? Mas traduz o nosso amigo Janguier Diniz. Ele pode até errar. De 10 tiros, talvez ele possa errar 1, 2 ou 3. Mas ele acerta 7, porque ele é rápido. E ele confia, ele conecta. Então, isso aqui, para mim, realmente, viu, professor Yara,
é uma lição de vida. Tem um trechinho aqui que fala assim, nos relacionamentos é importante ter em mente que às vezes as palavras comunicam apenas uma pequena parte daquilo que a pessoa realmente pensa ou sente. Em síntese, às vezes até a linguagem corporal, um olhar, uma expressão, né? Isso tudo a gente pode ver nesse material. Um outro, que está na moda, é a gente falar de programação mental. Então, é uma delícia. Esse é clássico, você deve ter aí também, né? Mindset, a nova psicologia de sucesso. Eu adoro. E olha esse aqui. Livros Axiomas, também muito bom. Axiomas. Pode abrir qualquer página. Então, bora. Peraí. É interessantíssimo. Ver aqui. Qualquer página ele passa uma mensagem. Peraí. Olha só que legal. Nós estamos num período de crise, professor Yara. Não sei se o Celso ainda está aí. Olha só. Eu abri aqui no 106, diz limitação. Olha só. Aqui diz, repara, maninho, repara bem. Sua capacidade de realização e conquista é extraordinariamente ilimitada. Limites não existem. São criados pelos outros e pela própria mente. Como é você quem manda em sua mente e não se importa com os comentários alheios, nem o universo imporá limites para as suas vitórias. Logo, idealize, sonhe, haja, lute, trabalhe, persevere, realize e vença. Olha só, é muito bacana, cara. Eu falo para ele, eu sempre abro aqui também porque traz uma energia diferente, né? Meu amigo, nessa evolução do êxito, que pontos você destacaria assim, que te influenciaram? O Marcos, daquele momento, que sentou com o Janguier e te perguntou, você vai mesmo? Tem certeza que não vai desistir? E você aceitou o desafio. Hoje, você é diferente? O que mudou? Alguns pontos que você acha, o êxito transformou a minha vida. Você, já renomado, já vitorioso, sofre uma modificação. Eu vou falar depois, para que vocês que estão nos assistindo também se inspirem, porque é uma casa do saber. Realmente há uma metamorfose, há uma mudança, uma evolução que a gente realmente se inspira para as nossas ações. Porque não é retórica, é fato. E isso é legal. O Janguier une pessoas que realizam, que têm indicadores. Porque o Marcos tem uns números por trás dele. Eu tenho uma vida que contabiliza tantos milhares de vidas que entraram para a inclusão educacional. Então, cada um de nós deu a sua vida por uma causa. Só que a gente ainda consegue se surpreender dentro do Instituto Êxito. Me diga aí, meu amigo, o que você destaca de mudanças na tua vida? Não, veja, eu era um empreendedor amador empírico, né? Assim, tinha a essência, mas ia por um sentimento, não era uma coisa motivada, é uma coisa definida. Então, quando você começa a assistir esses gigantes, né, do empreendedorismo, né, toma essas lições, vê que não são empreendedores de palco, são pessoas que realizam. Não importando, eu não estou nem olhando o tamanho da conta bancária, é o tamanho da operação, é o tamanho do enfrentamento, entendeu? Então, assim, não esqueça se o negócio está dando certo, é o gigantismo do negócio. Você começa a ver que você não pode se afrouxar, não pode ter medo de crescer, de assumir novas responsabilidades, né? De fazer que as 24 horas do seu dia se tornem 48. Então, quando você vê o ritmo de vida, né, dessas pessoas que poderiam estar deitadas numa rede de pijama, mas estão no front porque gostam de estar, estão ali por uma opção, você começa a dizer o seguinte, eu não sou... O filme do êxito diz tudo, Rony. Chama a gente de loucos. Então, eu sempre fui chamado de louco. Né? Você é louco, o Marco é doido, o Marco trabalha com 5 telas de computador, o Marco dorme 4 horas por dia. Olha, o Marco na live... Não, deixa eu te imitar aqui, tô na live. Porra. É uma máquina! Uma máquina muito querida por nós, viu? Quando você encontra esse cara é maravilhoso. Louco, aí você... então eu não sou assim, não. Quando eu fui fazer direito, era muito fácil. Era 1 para 1 a vaga, era 2 para 1. Só se você perdesse a hora da prova, você não passava na faculdade, porque era um curso desacreditado. Todo mundo queria fazer outras coisas. Ninguém queria medicina, informática, ninguém queria fazer direito. Eu disse, eu vou fazer porque eu tenho vocação para isso.
Então, eu estou na profissão há 30 anos, enfrentei já várias crises, e aí, para resumir tudo, o que é que eu aprendi no êxito, eu voltei lá atrás e dou um conselho aqui para os seus alunos, para todo mundo que está começando. Olha, tem que aprender educação financeira, tem que aprender mesmo. Então, tem um livro que se chama O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livrinho bem fininho, bem simples. Eu adoro livros eletrônicos. Eu gosto de ler livro eletrônico, porque é mais prático. E eu recomendo esse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Se colocar no Google, você vai ver. Ele não tem eletrônico, só tem de papel. Eu não consegui comprar na Amazon. Mas veja, o que é que ele ensina? Que a você poupar 10% de tudo que você ganha. Se você olhar a sua vida para trás, 5 anos, e imaginar que poupou 10%, você consegue fazer tudo que você fez, e você hoje teria quanto? Então, é essa matemática que ele faz na nossa mente, e aí a gente olha para frente e começa a se capitalizar. Ele diz, você tem que ouvir o tilintar das moedas. Então, muitos empreendedores, muitos profissionais liberais que são empreendedores, não conseguem ter paz, tranquilidade, sossego na vida, porque não cumprem essa etapa da educação financeira. Gastam tudo que ganham. Então, ficam sem liquidez. E aí perdem oxigênio. É como se você tivesse que dar uma carreira sem pulmão para aguentar. Chega uma pandemia, lhe destrói. Qualquer susto, você perde a sua capacidade, porque você não tem retaguarda, você não tem liquidez, você não tem um caixa, né, uma caixa d'água ali guardada. Então, esse livro ensina isso. E é bem básico, é uma coisa bem tranquila. Mas, em resumo, o que o êxito me ensinou foi isso. Foi dizer, ó, você não é louco, você está certo, e você está corretíssimo em perquirir seus sonhos. Hoje, eu mandei até para o presidente uma frase de Ferdinand Porsche, que ele diz o seguinte, se uma pessoa não falha de vez em quando, então não desafiou a si mesmo. Quer dizer o seguinte, se você não está falhando de vez em quando, é porque você não está se desafiando, você está na zona de conforto. Tem que rever isso. Então é importante essas reflexões. Perfeito. São importantes. Perfeito, meu amigo. Quando eu entrei no êxito, eu já contei essa historinha lá, o Janguier, né, também da mesma forma. Você já fez isso? Você já fez aquilo? O que você já fez? Então, fez aquela anamnese, né, aquela pesquisa na vida da pessoa e tal. E em algum momento ele percebeu que essa nossa história, minha história de vida, poderia estar em consonância com aquilo que ele idealizou para esse time que ele tão competentemente lidera. E de lá para cá, esse aprendizado do dia a dia, da convivência, eu passei a ler muito mais, eu passei a escrever muito mais, até instigado por ele, por os artigos, essas coisas todas. Então, aquilo que eu falei na minha apresentação, você deve ter acompanhado. Eu passei por uma nova quebra de dormência, porque eu passei muitos anos tentando cuidar daquilo que eu imaginava que era o meu campo de visão. Hoje ele é muito maior, né? Hoje eu enxergo que posso chegar a outros lugares. Por conhecer vocês, eu tomei uma atitude drástica. Agora nós vamos reabrir. Eu fiz o que podia e o que não podia para estruturar uma sede em São Paulo. Do ladinho ali do Parque Trianon, de frente lá para o MASP, um espaço que vai atender ao Brasil todo, porque a gente já tem sedes no norte e tudo, um espaço, fizemos todo esse trabalho, veio a pandemia, parou um pouco. Mas por que eu tive a coragem de fazer isso? Por que esse menino aqui da Amazônia, aqui de Manaus, teve essa coragem de dar esse passo e tornar uma instituição, que a gente chama aqui Baré, né? Nascida aqui, nessa terra em Manaus, por que ela hoje pode dizer que é uma instituição nacional? Porque a culpa é de vocês, a culpa é tua, a culpa é do Janguier, a culpa é do Celso, que chegaram e sacudiram aquilo que já estava aqui dentro. Vocês não criaram, vocês deram uma chacoalhada e me deu vontade de ser como vocês, sem limites. Porque eu vou ser chamado de louco. Eu vou ser chamado de louco outra vez. Outra vez. Então é muito bom. Agora, sabe, a energia é boa. Rony, isso que eles fizeram, que nos inspira, é como se a águia empurra o filhote ninho abaixo. Você já sabe voar. Você vai pegar voo. Então, o que você... Boa. Né? É exatamente isso. Você tem know-how, você tem preparo, você tem conhecimento, expertise, você tem nome. Então, não é uma posição geográfica que vai lhe intimidar.
Mas, infelizmente, a Capela estava até falando, né, o método Hoffman, explicando uma das lives dela, explicando sobre isso. Né? São autolimitações que a gente cria. Né? Eu fui criado aqui, eu fui criado ali, eu não posso ter essa amplitude. E a internet hoje, ela permite esse voo que a gente está falando aqui, sem limites. E o êxito traz isso, Exatamente. porque a gente enxerga que pessoas que pensam igual a gente estão lá na frente atingindo os seus sonhos. Você quer ser pequeno? Seja, o importante é ser feliz. Você quer ser grande? Também vai ter espaço para isso, não vai ter limitação. É isso aí. Hoje, já a gente está chegando ao final da nossa conversa, eu te agradeço muito por esse momento que é simples, é singelo, mas ele é tão valoroso, porque são duas vidas que, quando não estiverem mais aqui, a gente quer que lembre, né, o quanto nós nos esforçamos para mudar o mundo dentro das nossas possibilidades, para transformar a humanidade. Você, com toda essa empatia que você tem, de se preocupar com as pessoas, né, teu pai é o grande culpado disso. Da mesma forma, eu espero ter dado a minha vida em contribuição à educação do nosso país. Eu tenho um sonho, eu compartilhei isso intimamente com a família e vou falar para você aqui, porque você é uma pessoa de um coração que conecta. Quando não estiver mais aqui, e você pode até ajudar nessa missão, já que você fez uma leitura dessa minha atuação, da minha vida, de uma forma tão bacana que ninguém tinha feito ainda. Essa leitura que você fez aí, que eu gostei muito, é assim, eu vou dar a contrapartida de falar o que eu espero, qual seria um sonho pessoal. De um dia, quando nós estivermos mais aqui, que o meu nome esteja numa escola. Esse é um sonho. O sonho do Rony, não do educador, o sonho da pessoa, do menino. O menino que venceu as feiras de ciência, o menino que foi educador, que foi secretário de município, de estado, que lutou contra um monte de gente que não tem respeito pelo poder público, que foi massacrado, mas que ressurgiu. Ressurgiu diferente. Para dizer, desista, você está se chateando com isso, volte para casa, não se aborreça, deixe isso para lá. E a gente não quer que isso aconteça, né? Faz parte da confusão, a gente gosta dessa dinâmica. Qual é teu sonho? Uma confidência, qual é teu sonho? O que o teu coração pede quando tu não estiver mais aqui? Quando você for à memória da sua família? Quando você já estiver na eternidade, o que você queria? Você pensa em alguma coisa? Não é coletivo, tem que ser algo especial teu. Você tem algum projeto nesse sentido? Alguma coisa que você imagina que te faria feliz? Que você olhasse assim, lá da eternidade, pô, legal, deu certo. Veja só, eu me esforço muito para inspirar a advocacia, porque a advocacia eu acho muito engessada, entendeu? Mas é uma luta desigual, é como se fosse uma gota d'água lutando contra um mar, porque é uma instituição que vê a atuação jurídica muito restrita, muito no processo, muito no litígio. E eu trabalho com um passo lá atrás. Eu não acredito no litígio. O litígio é uma relação que morreu. Então, quando eu me formei, eu dizia, eu não quero ser coveiro de relação. Processo é uma cova de relação. Se é um processo de família, a família morreu. Se é um processo trabalhista, a relação de emprego, a relação de trabalho morreu. Então, eu queria, Ronald, se você dissesse, eu queria ter um método, entendeu? Que fosse estimulado e respeitado. Antes da gente pensar em litígio, que é bom, a gente ganha muito dinheiro com litígio. Antes disso, vamos pensar no preventivo aqui, vamos ensinar isso nas faculdades de direito, nas negociações, e não ficar naquela de arbitragem, sentença, julgamento. A vida não é isso. Né? Eu leio a Bíblia todos os dias, e o que a gente aprende, independente da religião, se você lê a Bíblia como um manual de humanidade, você vai ver que o julgamento é o passo que não deve se dar. Então, eu sei que nas relações concretas ele precisa existir. Não estou dizendo que vai deixar de existir. O que eu estou querendo dizer é que o foco precisa ser outro. Não é aquele feito o policial que chega na zona, né, ali do subúrbio, que é mais carente, e começa a bater na população e atirar em todo mundo. Olha, primeiro a gente tem que colocar quadra poliesportiva, biblioteca virtual, escola, internet,
Aí o que é que vai acontecer? Eventos, o que é que vai acontecer com isso? Você vai humanizar aquela população. E o que é que isso vai gerar? Vai acabar o conflito, porque todo mundo passou a ser amigo. Ninguém está brigando mais com ninguém. Então, é isso que precisa acontecer nas relações, entendeu? E, infelizmente, nós que somos operadores do direito, nós somos treinados para o conflito. A gente não é treinado para a missão de paz, como a ONU vai, às vezes, para uma guerra, um conflito. Chega lá a ONU com aquele capacete azul, né, tem acesso a todo mundo. Então, eu acho que a gente que vive no direito, sempre no ganhar e perder, no ganhar e perder, você tem uma vida muito mais perene. Eu dou uma dica, eu tenho 30 anos de advocacia. Acredite, eu tenho cliente há 30 anos. Eu tenho mais de um cliente que eu sou advogado dele há 30 anos. Então, por quê? Porque eu sempre investi na prevenção e evitar litígio. Aí o que acontece? Você vira um conselheiro da pessoa, você vira amigo da pessoa, acaba você é um conselheiro da pessoa física. Então, você supera aquele pano de fundo de ter que ter uma briga, um litígio, para você estar sendo chamado. Meu amigo, foi uma ótima conversa. O certo, a gente não sai, nunca a gente sai igual quando passa por uma conversa como essa, quando passa por experiências como a gente tem passado pelo êxito. A tua história, pena que o tempo é pouco, mas a gente pode conversar outras vezes com temáticas específicas. O meu agradecimento reiterado quando você ajudou as nossas instituições de ensino superior, você participou conosco, deu uma ajuda. Da mesma forma, eu vi que entrou aqui a professora Laura, nossa guerreira da educação básica aqui do Amazonas. Eu gostaria de agradecer a todos esses que nesses meses de tanta insegurança, né, de tanto medo, acreditaram no nosso trabalho para que a gente pudesse estar à frente de grandes lutas, participando, liderando alguns movimentos, compondo algumas comissões, para que a gente pudesse hoje olhar para trás e ver que nós evitamos grandes perdas, né? Tivemos algumas perdas, óbvio que não saímos aí ilesos desse problema, mas nós temos uma força muito maior do que quando entramos. Eu queria que você fizesse um agradecimento ao nosso parceiro Janguiei e também aos nossos amigos do Êxito. Eu sei que o teu coração está cheio de gratidão por tudo que nós temos vivido aqui, né? Ao nosso amigo Ivo, beijo no teu coração, irmão. Esse é um amigo querido que Deus me deu. Gente boa demais. Então, Marcos, está encerrando a nossa conversa. Se você puder mandar um recado aí para o Janguiei e mandar um recado para os nossos parceiros do Êxito, porque o nosso trabalho está só no começo. www.institutoexito.com.br. Se alguém puder digitar aí, para fixar, é o www.institutoexito.com.br. É o nosso endereço, uma plataforma lindíssima, nova plataforma, um trabalho incrível da nossa equipe, não é? Capitaneada lá pela Mirella, né? E por todo o pessoal de comunicação. Beijão para Carol Figueiredo, o Herbert, o Lucas, toda essa turma maravilhosa, Livinha, que Deus dê a eles muita saúde, porque o resto eles são ricos já. Marcos, contigo, meu irmão. Exatamente. Eu falei, inclusive, isso para o presidente. Eu disse, olha, o que está sendo feito no Instituto Êxito é como se a gente estivesse fazendo uma grande semeadura. Nós não temos como imaginar a amplificação que essa plantação, o que é que isso vai dar. Então, eu acho que o grande desafio hoje, Rony, é sabermos o tamanho que o Instituto Êxito vai alcançar daqui uma década, daqui 2 décadas. Porque, assim, é como se a gente estivesse fazendo uma plantação, assim, uma semeadura, sem olhar para onde. É como, imagine a gente fazendo uma semeadura de avião, entendeu? Em escala, né? Você sabe que eu gosto de semente, né? Então, assim, Você sabe que eu gosto de semente. Ah, mas ali aquele terreno não é fértil, aquele ali é pedregoso, aquele ali não tem água, e o presidente, a regra é semeie. Herbert, temos que ter cursos. Lívia, vamos fazer convênio. Lucas, amplia a plataforma. Carol, mantém contato com os sócios. Então, assim, é um giro tão alto, sem estar preocupado com o resultado imediato. Então, isso é que é o grande espírito do êxito, é isso. A gente está fazendo as coisas sem estar preocupado com o resultado. E isso aí é que é o grande problema. Porque o resultado vai ser uma bomba atômica de benefícios, de coisas boas, né? É uma explosão de coisas boas, de tão amplificado que vai ser. Essa é a minha previsão, que eu digo isso. O êxito ele vai
vai chegar num tamanho, é uma semente de mostarda, né, como a Bíblia nos ensina. Nós não temos como imaginar aonde esses ramos vão parar. É isso a minha visão do Instituto. Uma equipe incrível, né, que só nos inspira. Meu agradecimento, meu amigo Janguier, uma história lindíssima. E meu recado para ele é o seguinte: nunca, como eu escrevi lá na apresentação, nunca esqueça dos sonhos daquele menino em Graxate, lá em Santana dos Garrotes, né? Sempre ponha essa criança, esse guerreiro que sobreviveu a todas as adversidades em primeiro plano, né? Que nada, porque a gente acaba sendo várias pessoas, né, durante a nossa vida. Que aquele menino, que a pureza daquele menino, dos sonhos, dos valores, nunca se percam e que nunca se arranhem, porque é esse o legado que fica. A vitória, ela não é monetária, material. A vitória é a energia que ele passa do positivismo, né? A condição que ele nos dá de falar, de essa parte, né, de interatividade. Então isso para nós é realmente de grande diferencial. Que esse menino permaneça assim sempre. Beijo no coração de todos vocês que acompanharam, que nos prestigiaram, porque eu sei que esse material vai ser replicado e que nós estejamos sempre à disposição para ajudar, para orientar e para participar também. A gente tem no Instituto Êxito mentorias, né, que é algo fantástico. Ontem o Janguier encerrou a turma dele, foi ontem ou anteontem, e eu tenho tido essa experiência também, e as pessoas, às vezes, quando elas não conseguem acompanhar aquelas tarefas, elas voltam para a gente com todo o carinho, dizendo: olha, eu não estou conseguindo, calma, vai dar tudo certo. O importante é que você dê o primeiro passo, que você quer que a coisa aconteça. Esse trabalho de mentoria é incrível, é algo que ele realmente foi muito feliz em nos ofertar. Então, é isso, que Deus nos abençoe, que a gente tenha muitos e muitos anos juntos e que esses grandes nomes que nos inspiram sempre estejam ao nosso lado para nos orientar e quebrar essa dormência que às vezes está ali, né, quietinho, quando explode, vira uma árvore gigante e com tantos frutos, né? Yara, Deus te abençoe, viu, querida? Todos vocês que nos prestigiaram aqui, porque para nós é um momento especial, né, Marcos? Exatamente. Então, da minha parte é isso. Se quiser falar mais uma coisa, meu amigo. Não, eu agradeço e é isso. A gente está plantando essa semente, Rony, e de forma indiscriminada. E é como o presidente diz, né? O foco é a população carente que precisa empreender, que precisa ter motivação para crescer na vida, mas ela vai de 0 a 100 anos ou mais, né? Então, assim, todos são convidados e todo mundo que chega perto do Instituto se impressiona com o tamanho da bondade das pessoas que ali estão. Então, todo mundo se dá por conta disso, por conta dessa sinergia. A gente encontra na pessoa do presidente, né, uma pessoa que poderia estar cuidando dos seus negócios, da sua vida, né, dos seus desafios particulares, mas ele está abrindo mão de muita coisa para colocar o nome, né, para apostar num sonho que terminou sendo de todos nós. Então, assim, é isso. É impossível ser feliz sozinho. E o que o Êxito está pregando é isso. Todo mundo tem que empreender, todo mundo tem que ter motivação, é empreendedorismo de sobrevivência. Ninguém precisa estar desistindo de nada. O que o Êxito ensina, com os exemplos, com as palestras, com os cursos livres, com a dedicação. Você veja, Herbert poderia cumprir o objetivo dele ali, a metade do que ele faz. Lívia, a mesma coisa, Lucas do mesmo jeito, mas todo mundo entrega muito além daquilo que até ele próprio acreditava que iria chegar. Então, é isso que estimula a gente, porque a gente vê o do lado fazendo tanto que a gente não quer abandonar o barco, né, no meio dessa grande caminhada. Mas nós estamos, Rony, fazendo história. O Instituto Êxito está fazendo história. É muito jovem, mas já é o primeiro portal de empreendedorismo no Brasil. E vai ser muito significativo. Está encerrando. Aí, daqui a pouco, o único homem que fez uma live e uma peça jurídica ao mesmo tempo. Beijo para vocês. Tchau. Valeu.